Olá, ouvinte do TPDO News Pílulas Tributárias. Seja muito bem-vindo de volta ao nosso espaço feito, especialmente para quem deseja descomplicar o universo tributário, seja você profissional, estudante ou apenas curioso querendo entender melhor as regras do jogo. Aqui, atualização é sinônimo de estratégia. Afinal, quem compreende o sistema tributário está sempre um passo à frente. Eu sou versão virtual da Jaqueline Rara, do podcast Tributário ao Pé do Ouvido, e é um prazer gigante ter você acompanhando nossa seleção de notícias. O nosso objetivo é traduzir tudo o que acontece no mundo tributário de modo leve, direto e atraente para fazer diferença no seu dia a dia. Vamos abrir com uma notícia importante para quem acompanha as novidades do segmento tributário brasileiro. Ao final de 2025, o governo federal sancionou a Lei Complementar número 225 de 2024, chamada de Código de Defesa do Contribuinte. Ela define um novo padrão na relação entre fisco e sociedade, trazendo incentivos para a conformidade e critérios rígidos para identificar o devedor contumaz. De acordo com a lei, será considerado devedor contumaz aquele que usa a inadimplência de tributos de maneira recorrente e estratégica, mas isso só será confirmado após processo administrativo rigoroso. Um dos requisitos é possuir dívidas acima de R$ 15 milhões. Esse valor precisa superar 100% do patrimônio da empresa para caracterizar a situação. Para quem se enquadra nessas regras, as consequências são relevantes. Entre as punições estão a proibição de acessar incentivos tributários e até mesmo o risco de inaptidão cadastral. O objetivo é deixar bem claro que recorrer de forma sistemática à inadimplência não vai trazer vantagem competitiva e pode comprometer negociações tributárias futuras. A segunda notícia destaca o esforço do governo em buscar equilíbrio tributário e respeitar metas fiscais. Foi aprovada a Lei Complementar número 224 de 2025, que determina um corte linear de 10% em todos os benefícios tributários federais, além de endurecer as exigências para a concessão de novos incentivos. Esse ajuste atinge alíquotas reduzidas ou zeradas das contribuições sociais, como o Programa de Integração Social, Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, créditos presumidos do Imposto sobre Produtos Industrializados e regimes diferenciados de tributação sobre a receita bruta. Além disso, a mudança mexe com o regime chamado de lucro presumido, elevando em 10% os percentuais de presunção apenas para o faturamento que ultrapassar R$ 5 milhões ao ano. Para empresas de maior porte, a mensagem é direta. Será preciso revisar o planejamento tributário diante do novo cenário. O governo quer garantir maior justiça na distribuição dos benefícios tributários e fortalecer o controle sobre o uso dessas ferramentas. Fique atento, pois qualquer descuido com regras ou limites pode gerar impactos relevantes para o caixa das empresas. Agora vamos ao avanço da regulamentação da chamada reforma tributária. Foi publicada a Lei Complementar número 227 de 2025, em 13 de janeiro de 2026, organizando a atuação conjunta de estados e municípios na fiscalização e cobrança do imposto sobre bens e serviços, tudo sob a gestão do Comitê Gestor. Outro ponto importante é a disciplina para homologação e uso dos créditos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços após sua extinção. Isso é vital para impedir conflitos durante a transição tributária nacional. Além disso, a legislação unifica as penalidades aplicáveis aos novos tributos, trazendo regras equivalentes tanto para imposto sobre bens e serviços quanto para contribuição sobre bens e serviços, com base nos ajustes da Lei Complementar número 214 de 2025. Entre as discussões mais polêmicas, o veto à inclusão do leite vegetal como item de redução de 60% das novas alíquotas chamou a atenção por alterar o tratamento tributário de alimentos relacionados à saúde e consumo moderno. Este tema pode retornar ao debate na Câmara dos Deputados logo mais, sendo acompanhado de perto por quem atua profissionalmente com legislação tributária. E já aproveitando, fica aqui o convite especial. Você já segue o nosso perfil no Instagram?
Procure por @tributário ao pé do ouvido. Tudo separado com acentos. E conecte-se com quem entende de verdade do universo tributário. Lá você encontra especialistas prontos para responder dúvidas, antecipar tendências e compartilhar dicas valiosas para facilitar a rotina tributária do seu dia a dia. Direto do Supremo Tribunal Federal vem uma decisão aguardada pelo setor empresarial. O ministro Nunes Marques concedeu liminar, estendendo até 31 de janeiro de 2026 o prazo para aprovação da distribuição de lucros e dividendos referentes ao exercício de 2025, garantindo manutenção da isenção prevista na Lei nº 15.270 de 2025. A solicitação partiu de entidades como Confederação Nacional do Comércio, Confederação Nacional da Indústria e a Ordem dos Advogados do Brasil, que argumentaram sobre a inviabilidade dos prazos antigos. Afinal, a legislação de sociedades permite a aprovação dos balanços até abril do ano seguinte, e muitos escritórios e empresas poderiam ser obrigados a fechar contas apressadamente. A decisão dá folga à gestão tributária das empresas, sem modificar outros pontos da legislação, deixando a análise definitiva para o plenário do Supremo Tribunal Federal. Para quem trabalha no setor, este é o momento certo de revisar processos internos, ajustar controles de prazos e estratégias, sempre atento ao entendimento da Corte Constitucional. Recentemente, também no Supremo Tribunal Federal, foi finalizado o julgamento do tema 487, abordando os limites nas multas administrativas aplicadas por descumprimento de obrigações acessórias tributárias. O entendimento fixado determina que, se houver tributo envolvido, a multa não pode exceder 60% do valor devido, com possibilidade de 100% em casos considerados agravados. Se a penalidade for relativa apenas à operação tributária, sem lançamento de tributo específico, o teto passa a ser 20%, podendo chegar a 30% em hipóteses de reincidência ou dolo constatado. Essas regras já valem para processos negociados ou não quitados, desde a publicação da ata, e trazem mais objetividade e segurança jurídica, algo essencial para empresas e contribuintes em geral. O resultado evita abusos por parte da administração tributária e permite aos contribuintes buscar adequação para multas ainda não quitadas, reavaliando valores lançados em conformidade com o que determina o Supremo Tribunal Federal. Para todos, é o momento de olhar com atenção para o histórico de autos de infração e aproveitar o novo marco legal nas discussões administrativas. No Superior Tribunal de Justiça, uma decisão inédita sobre a tributação indireta. Ao julgar o tema repetitivo número 1304, a primeira sessão consolidou que Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, Programa de Integração Social e Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público integram a base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados, aplicando o conceito de valor da operação, já previsto em legislação específica. O colegiado foi unânime ao afastar a chamada tese do século para o Imposto sobre Produtos Industrializados, tese essa que havia permitido a exclusão do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços do cálculo de outros tributos. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que, na sistemática dos tributos sobre produtos industrializados, todos os valores entram na base de cálculo por dentro, compondo a operação final de venda. Com isso, as discussões que dividiam opiniões entre tribunais estão pacificadas, trazendo previsibilidade, principalmente para empresas industriais e comerciais. Mudanças como essa mexem profundamente nos custos tributários das empresas, o que exige atenção ao planejamento anual de tributos e à revisão dos procedimentos adotados no fechamento dos balanços. Encerrando o nosso giro, vale mencionar o julgamento do tema repetitivo número 1371 pelo Superior Tribunal de Justiça, sobre planejamento tributário sucessório e familiar. O tribunal afirmou que a Fazenda Pública pode arbitrar a base de cálculo do Imposto sobre Transmissão Causa-Mortes e Doação, de acordo com o artigo 148 do Código Tributário Nacional, inclusive nos casos em que não exista norma estadual detalhando os critérios.
o entendimento deixa claro que o arbitramento não pode ser feito de forma irrestrita. O Superior Tribunal de Justiça determinou que a Fazenda Pública só pode recorrer a esse mecanismo quando houver indícios concretos de que o valor declarado pelo contribuinte não reflete a realidade do bem transmitido. Essa orientação fortalece o papel do planejamento tributário sucessório e orienta famílias e herdeiros a buscarem sempre transparência nas declarações. A decisão é um ponto de atenção para advogados, contabilistas, herdeiros e qualquer interessado em estruturar a transmissão de patrimônio de modo eficiente e seguro. E assim a gente fecha o episódio de hoje do TPDO News Pílulas Tributárias. Compartilhe esse conteúdo com amigos, colegas e familiares que querem entender de verdade o universo tributário. Até o próximo episódio.